Obrigado, senador. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui representando hoje a Federação ACESPRO para falar desse tema da reforma tributária, que foi um tema que a gente debateu tanto no ano passado, também aqui com essa casa, falando sobre a importância do setor, sua transversalidade e sobre um tratamento adequado, né, para o setor de tecnologia no país. Já esclareço aqui para o senador também que, em conjunto com as demais entidades do setor de TI, a gente fez um alinhamento com relação a algumas falas. Eu vou falar sobre a importância do setor para justamente embasar as falas dos demais, né, especialmente aí a fala da Brascom, da FENAINFO e da ABS, que vão trazer as emendas, né, e os pontos bem diretos das sugestões de aprimoramento no texto que a gente está falando. Bom, não posso deixar de citar que a Federação ACESPRO fez nesse mês 48 anos de uma história muito importante defendendo o setor de tecnologia da informação no Brasil. São mais de 2.500 associados nas suas 14 regionais em todos os estados do país. Bom, como eu falei, acho que o importante dessa fala aqui é trazer, novamente, a importância e transversalidade do setor de tecnologia da informação hoje na economia brasileira, no contexto da economia digital e dessas transformações sociais acopladas, né? E também falar sobre a preocupação do setor com relação ao cenário que está se desenhando, tendo em vista algumas mudanças legislativas que têm sido trazidas. Por exemplo, da reforma tributária, tanto com relação à emenda constitucional 132 quanto dentro do PLP 68, mas também da questão da remuneração da folha, né, que por mais que tenha sido um trabalho muito bem feito, e já registro aqui o agradecimento também da Federação ACESPRO aos senadores Alci e os demais senadores que participaram da votação na última semana, da importância da continuidade do programa, ainda que com redução, mas ele também mostra uma redução dos incentivos à contratação formal para o setor de tecnologia. E, por fim, a questão da reforma da renda, que também já se avizinha. O importante com relação à questão do papel do setor de TI é que a digitalização dos processos, automação industrial, inteligência artificial, né, Big Data, tudo isso já está no dia a dia das empresas e das pessoas, né, dos pequenos prestadores de serviço hoje ao redor do país. Eles seriam extremamente impactados em qualquer mudança que viesse a acontecer, como trazido aqui pelo nosso colega Eduardo Parajo, com relação ao preço desse serviço, seja com relação à infraestrutura, né, que é a base para essa conectividade, que é a internet, tanto também com relação aos serviços que são prestados e soluções que são trazidas, né? As empresas estão cada vez mais, de todos os setores, dependentes dessas soluções tecnológicas para melhorar a sua produtividade e reduzir custos. Isso dentro de uma questão global de produtividade, né, e de competitividade que nós vivemos hoje. A internet, se ela está trazendo todas essas mudanças para a nossa sociedade positivas com relação à educação, ao aprendizado, ao trabalho, ela também quebra barreiras, né, as fronteiras da competição internacional. Também falando sobre isso, da questão da educação, é importante a gente lembrar que o setor de TI, oferecendo as suas soluções, mas também a atuação, né, de entidades como a própria Federação ACESPRO, atua fortemente na inclusão social e na educação. Hoje, as tecnologias elas permitem que pessoas de locais muito distantes tenham acesso a um conhecimento e ensinamentos de qualidade para poderem mudar as suas vidas. E, da mesma forma, o setor ele tem investido muito na capacitação das pessoas com habilidades digitais. Isso é importante para que as pessoas elas realmente tenham capacidade para conviver nesse ambiente digital, não trabalhando no setor de TI necessariamente, mas trabalhando com o digital, trabalhando com a internet, né, em suas outras atividades para que ela tenha mais produtividade e o Brasil melhore isso no cenário internacional. Olhando essencialmente para o impacto da reforma tributária, acho que a grande dificuldade que a gente teve surgiu no ano passado com a não inclusão do setor no rol, né, o setor de TI, o serviço de TI no rol daqueles que teriam uma tributação reduzida. E, além disso, também a não permissão de apuração de créditos com relação à mão de obra, que é justamente o principal insumo do setor de TI. Isso é o que vai impactar verdadeiramente na formação do preço. Então, acho que isso foi o principal problema, o principal problema dessa reforma nesse momento. Né? Contamos com o apoio de senadores, como os senadores Alci, novamente, apresentando emendas no ano passado para buscar uma correção disso, mas isso não foi possível. E nas análises que nós trouxemos no ano passado ainda, calculando a alíquota em 25%, e agora o cálculo tem sido mais elevado, em 28%, já se esperava um aumento de 7% a 11% com relação ao preço ao consumidor final do serviço de tecnologia da informação. E aí, de novo, com um preço mais elevado, a gente está desincentivando o consumo desses bens e desincentivando a permeabilidade, né, da tecnologia na nossa sociedade e nos nossos meios produtivos também. A gente tem que lembrar que a experiência internacional e também a nacional mostram que as localidades, os países que deram um tratamento diferenciado tributário para a tecnologia,
conseguiram se beneficiar com a chegada de mais empresas e mais investimentos e mais benefícios. Aí aqui a gente cita, do ponto de vista internacional, Suécia e Estônia, e também localmente a gente já pode trazer cidades como Florianópolis, cidades como Recife, que tiveram um tratamento também diferenciado aí do ponto de vista do ISS, atraindo muitas empresas para lá e o desenvolvimento local também. Para a gente falar um pouco sobre o ponto da desoneração da folha, né, que é um outro ponto que compõe o preço, que seria a grande reforma do trabalho, né, que acho que esse que é o ponto que ficou pendente aí para a gente falar dentro da reforma da renda, do consumo e do trabalho, né? A desoneração da folha, quando surgiu em 2011, ela surge já com o setor de TI entre os 4 grupos, né, principais, justamente por conta do impacto da competição internacional para esse segmento e também da preponderância da mão de obra. Então, ela foi transformadora para o setor nesse período, contribuindo justamente para que a gente evitasse a pejotização, trazendo mais pessoas para dentro da CLT, algo que essa reforma tributária, ao dar possibilidade de crédito, né, para outras empresas na aquisição como insumo, ele acaba também fortalecendo, né? Então, é uma preocupação nossa. Uma outra preocupação também que se avizinha aí com relação aos investimentos ao setor empresarial como um todo é a discussão da reforma da renda, né, que vem sendo anunciado como uma possibilidade de tributação do lucro, que também é a forma de remuneração do investidor, né, do empresário que está ali no dia a dia da empresa, e que então isso também é um outro ponto que compõe esse cenário futuro de expectativa negativa que afasta investimentos para o setor de TI e do empresário do setor de TI aqui no Brasil. Acho que para a gente fechar, caminhando aqui para o fechamento desses segundos finais, é importante que o governo reconheça, o governo e essa casa, né, o Congresso Nacional, reconheçam 15 segundos. O papel estratégico do setor de TI no desenvolvimento da economia nacional. E isso não pode ser só por meio de programas e políticas que são lançadas se eles estão desconectados justamente de orçamento público ou mesmo de tratamentos tributários mais pesados. Então, para concluir, o setor de tecnologia é um pilar fundamental do desenvolvimento econômico e social do Brasil. E para que ele possa continuar a desempenhar esse papel, é imprescindível que a gente tenha uma política tributária adequada para suportar esse desenvolvimento. Precisamos de uma política tributária que promova a inovação, crescimento e inclusão social e que reconheça essa importância do setor de TI, que é uma importância estratégica para esse desenvolvimento do país. Muito obrigado.